Olá, meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira, comentando os textos da leitura bíblica diária do plano de leitura anual 365. E estamos nesta segunda Crônicas, capítulos 11 a 13, uma das etapas muito tristes da história de Israel, porque é o momento que se estabelece a divisão do reino. Até Salomão, todo o reino de Israel estava debaixo de um único comando, do rei Salomão, seus generais, mas a partir da morte, Roboão, ele então não tem habilidades para poder conservar toda a nação unida, até as suas precipitações, e ele então perde o controle do Reino do Norte, aonde assume Jeroboão, aquele que tinha se refugiado no Egito, sofrido certamente fortes influências religiosas, pagãs, e retorna para Israel, o norte, e assume a liderança e é constituído rei das 10 tribos do norte. Roboão, ele está então com o seu reino estabelecido da dinastia de Davi, filho de Salomão, em Judá, e governa em Jerusalém, onde estava o centro da vida religiosa de todo Israel. Agora Jeroboão está no norte e ele então toma, esse Jeroboão, atitudes totalmente distorcidas daquilo que era desígnio do Senhor para os ofícios no culto. Aqui vai dizer que Roboão, ele está planejando então, se fortaleceu com seu exército e ir em direção ao norte para dominar, reconquistar as tribos do norte, derrubar Jeroboão, enfim. Mas ali o profeta Semaías leva uma palavra de Deus para o rei Roboão e diz para ele: vocês não lutem contra os seus compatriotas, os seus irmãos, voltem para casa, pois foi eu que fiz isso acontecer. E então eles desistiram de ir para essa luta, essa batalha, por esse tempo. Mas Roboão fortificou as cidades da região de Judá e Benjamim, fortaleceu seus muros, e permaneceu sob o controle de Judá. Mas agora Jeroboão, ele no norte, não permite, junto com seus filhos, que os levitas, os sacerdotes, tomassem a liderança do culto. Até porque eles também teriam dificuldades para poder estar atuando contrário ao que diz a lei de Moisés. E então os levitas procuraram sair do norte e se mudaram para o reino de Judá, e Jeroboão fez de qualquer pessoa, aquele que quisesse servir como sacerdote, não precisava ser da linhagem de Levi, nem de Arão, poderia então se candidatar e assumir essa. E assim houve a distorção, porque eles construíram bezerros para serem adorados como Deus, enfim. Agora o Roboão, ele por conta de que ele se desvia também da vontade do Senhor, da palavra de Deus, ele age de forma também ímpia. O rei do Egito, ele agora se levanta, que era Sisaque, contra Roboão e vem para lutar em Judá. E ali Roboão sente que está realmente perdendo, com toda a capacidade do Egito na época, 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros, um exército incontável de soldados. Então Roboão vai e se humilha aos pés do Senhor. E o Senhor, ele reconhece a atitude, viu que eles se humilharam e então deu para eles alívio,
para poder também se posicionar e conseguir ficar firme no seu reinado, governando a terra. Mas então nós vamos perceber que assim ele continuou firmemente, né, em Jerusalém, o Roboão, mas depois veio a falecer. E no seu lugar começa a reinar Abias, que era seu filho, né? Interessante que o Abias, ele então movimenta um exército de 400 mil, e Jeroboão tinha um exército com as 10 tribos, era muito mais gente, com 800 mil. Só que então o Abias sobe no monte, né, nas montanhas de Efraim, e ali ele fala com o povo, né, o povo de Israel, o povo do norte, Jeroboão. E ali ele começa a dizer, né, olha, vocês têm que reconhecer o Deus de Israel, ele fez uma aliança permanente com Davi, e começa principalmente a buscar, né, os fundamentos da vida religiosa, né? Desde que Salomão também ele reinou e construiu o templo, os sacerdotes, os levitas, aqueles a quem Deus havia instituído para ministrar no templo, e vocês abandonaram, né, esses princípios. E então ele está tentando buscar convencer o povo, né? Mas o Jeroboão busca também agora, né, atacar o exército de Judá, né, fazendo a volta para atacar por trás e mais pela frente, mas Abias, ele tem êxito, né, e os israelitas acabam sendo derrotados das tribos do norte, né, fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Nesse tempo também o rei Jeroboão, né, do norte, que fez Israel pecar, ele veio a morrer. Aqui vai dizer que o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Então agora vai se dando, né, as sucessões dos reis de Israel, da tribo do norte, né? No sul os reis têm um reinado mais prolongado, mas no norte há uma mudança mais rápida, inconstante, né, a liderança no norte das 10 tribos. Romanos capítulo 8 vai aqui dizer nos versículos 26 a 39 uma mensagem muito forte e profunda para os crentes, né? Pois reconhecem que houve uma chamada do Senhor para a salvação, né? Um desígnio divino. E aí ele diz, mas quem é que vai poder nos afastar do Senhor, né? Então diz, ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anos, nada pode separar o amor de Deus daqueles que entregaram sua vida a Cristo. Cristo que morreu por nós. Então nada, é lindo demais esta convicção, né, da chamada da salvação. Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, né? Os salmos e provérbios também, eles trazem aqui a confiança no Senhor, o Deus que livra, né, o salmista, né, de todas as suas provações e lutas. Que Deus nos abençoe.